Com isso, deixa eu chamar a Mariana Barbosa, porque a gente tem ela e tem um senador. Antes eu quero falar com a Mariana, porque ela publicou uma coluna muito interessante ontem, falando sobre esse ataque hacker, que chega oficialmente a quase R$ 1 bilhão, mas pelo que a Mariana apurou, pode ser maior, pode chegar a quase R$ 3 bilhões. Como se deu? Maior ataque hacker da história do Banco Central a uma empresa de tecnologia que presta serviços para instituições financeiras menores, de menor porte. Pelo menos 6 instituições financeiras foram atingidas, porque os bancões, os grandes bancos, têm a sua área interna de TI para fazer essa comunicação com o sistema de pagamento brasileiro do Banco Central, com o Pix, etc. E foi o Pix tão caro aos brasileiros que foi atingido dessas instituições menores, mas a conta reserva. Então, não representa uma perda direta para os clientes, mas para essas instituições financeiras um golpe muito, muito sofisticado. Mariana, bom dia. Conta para a gente um pouco da sua apuração e os riscos, né, que corremos até nessa área de cibersegurança. Pois é, Amanda, bom dia a todos que nos assistem. Esse foi o maior ataque na história dos nossos bancos aqui, do sistema brasileiro, né? Se fala ninguém anunciou o valor oficialmente de quanto teria sido. As especulações vão aí, começava em 400, agora passou para 1, e ontem eu ouvi de uma fonte que eles ainda estavam averiguando e que poderia ser ainda maior, né? Se essa minha fonte falou aí até em 3 bi, mas mesmo sendo 1 ou o que for, é muito maior. Os últimos ataques foram na casa aí o maior tinha sido na casa dos cento e poucos milhões, que foi um ataque com inteligência artificial. Antes era tipo 40 milhões, 30 milhões, então assim, foi realmente um ataque muito expressivo, e os hackers foram, justamente como você falou, nessas contas reservas, que são as contas que as instituições têm para fazer uma compensação entre elas no final do dia. Então, esses hackers ficaram meses dentro do sistema, eles pegaram as credenciais, que são as login e senha verdadeiros, eles conseguiram descobrir essas senhas que se comunicam com o Banco Central para fazer os PIX. Então, assim, o dinheiro não pegou o dinheiro de cliente final, mas o dinheiro que estava ali na reserva dessas instituições, um volume muito expressivo, né? Então, o que eu descobri é que eles foram, nas últimas 2 semanas, teve uma movimentação assim, enorme na Deep Web de gente querendo comprar criptoativos, contas de laranja, o que mostra que eles estavam muito preparados, né? Eles chegaram, um dia, apertaram o botão, tiraram esse dinheiro de uma vez, na calada da noite, mas eles vinham se preparando aí há muito tempo, né, para essa operação. Não, é arriscadíssimo. Eu imagino as perguntas que isso suscita de segurança, de cibersegurança para instituições menores, para as empresas de tecnologia que prestam serviço, para os grandes bancos, porque, afinal de contas, as vítimas podem ser qualquer um, podem ser um de nós, né, ou todos nós. E esse crime digital, acho que é uma nova fronteira até para a Polícia Federal e para as empresas de cibersegurança se debruçarem. Como é que esse dinheiro sai, Mariana, depois? Você falou dessa movimentação na Deep Web. Esses caras roubam pelo menos 800 milhões de reais, R$ 1 bilhão, e isso deixa rastros. Como é que se dá a investigação da Polícia Federal e como eles tiram esse dinheiro daqui? Pois é muito difícil, está ficando cada vez mais difícil recuperar o dinheiro, porque eles têm comprado essa Monero, que é uma cripto que não deixa rastro, que ela é feita justamente para o anonimato, porque o cripto justamente ela é rastreável, mas essa você não consegue rastrear nada. Então, assim, eu acho que tem um jeito de tem um caminho que é de quando saiu da conta reserva até ela chegar na cripto, né? Então, é isso que eles vão ter que focar a investigação, mas uma vez que, se eles compram essa moeda, depois esse dinheiro se espalha com uma velocidade enorme, e essa questão pulverizada, né? Se eles compraram milhões de contas, vai ficando difícil, porque você tem que pegar um pouquinho em cada conta, né? Então, os hackers estão ficando cada vez mais espertos com a tecnologia, enfim, e está ficando mais difícil. Mas, como você falou, os bancões têm sistemas muito mais maduros de segurança,
Então, eles conseguem, enfim, perceber e conseguem capturar essas tentativas de invasão e se prevenir, né? Mas É, apesar de que essa empresa era uma empresa muito, muito, muito muito séria, séria, muito né? Exato. autorizada. Exato, quer dizer, então mostra como eles estão ficando muito hábeis, né, Sofisticados, né? nesse tipo de. É isso. Eu tenho É, certeza que hoje tem reunião de TI mesmo na área de todos esses grandes bancões, porque ninguém pode dormir em serviço, não, porque isso é muito sério e certamente será um dos principais riscos aí para os bancos e para as empresas de TI nos próximos anos. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre ao Mercado Aberto. Aliás, hoje tem Mariana no Poder e Mercado, né, com a Raquel Landim mais tarde, um pouquinho a partir das 8 da noite. Obrigada, querida. isso aí. Obrigada. Tchau, bom programa. Obrigada, Mariana.